Bom dia, crianças! Acordaram bem hoje? Preparados para mais uma videoaula? E aí, reserve aí na casa de vocês, né, um lugar tranquilo, calmo, propício para você estudar. E peça aí a ajuda do seu papai, da sua mamãe, do seu irmão, tá bom? E vamos agora para a nossa primeira videoaula com a aula de português, tá bom? Peguem o livro de vocês de português e hoje nós vamos continuar, na verdade, estudando sobre castelos. Abra um livro na página 64, tá bom? E vamos ver hoje algumas informações, mais outras informações, né, sobre castelos. Em aulas passadas, nós vimos que os castelos, eles eram construídos em montanhas, não é isso? Que os castelos, eles vêm lá da Idade Média, que existem castelos de verdade, que existem castelos na ficção, né, que são dos filmes, dos contos de fada, das historinhas, certo? E vimos também a palavra castelo, que se inicia com a letra C, que castelo tem 3 sílabas, né? Castelo, certo? E hoje nós vamos ver algumas informações sobre castelo, sobre a construção de um castelo. E nós vamos ver essas informações através de um infográfico. Vocês sabem o que é um infográfico? Infográfico é uma técnica computadorizada onde ela traz informações onde o leitor ele possa compreender aquele assunto de forma mais rápida, de forma prática, certo? Então, essa técnica reúne fotos, gráficos e também legendas. E hoje nós vamos ver um infográfico de um castelo. Vejam aí na página 64, proteção dos castelos. Nós já sabemos, né, que os castelos eles eram construídos para proteger contra reinos inimigos e que geralmente quem vive em um castelo tem um poder aquisitivo maior, ou seja, são pessoas ricas, né? Esses são os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas. E então toda a construção de um castelo era pensada, né, na proteção dos indivíduos que moravam nele, que moram nele, né? Que ainda hoje existem castelos. Então, vamos ver aqui no primeiro parágrafo onde diz assim: os castelos são construções muito bem protegidas contra o ataque de inimigos e a entrada de pessoas estranhas. Então, os castelos, eles servem, né, para proteger, como eu já falei. Vocês estão vendo aí a imagem de um castelo. Essa imagem ela é uma imagem computadorizada, né? Ela foi feita lá por um design no computador. E vamos ver aqui toda essa estrutura desse castelo. Um castelo bem grande, não é isso? Onde ele está em volta de uma água. E que água será essa? E vamos ver aqui que bem no primeiro quadrinho da legenda tem o número 1 e diz assim: portão levadiço. Vocês já viram em filmes que os castelos, eles têm aquele portão levadiço? Né, aquele portão que abre assim para cima, né, e depois baixa de novo com aquelas grades super fortes. Para que será que os castelos têm aquele portão desse jeito? Né? Eram grades bem pesadas, não é isso? Que serviu mesmo para proteger. Não era qualquer pessoa que conseguia arrebentar um portão levadiço. Não é qualquer pessoa. Não é isso? Só se for com algum outro instrumento bem forte. No número 2 tem assim: Torre da Guarda. Vocês já perceberam que todo castelo tem uma torre, né? Torres bem bonitas. Então, essa torre é chamada Torre da Guarda. É onde ficam os soldados, né? Onde eles podem jogar pedras nos inimigos. Antigamente, né? Não tinha essas armas de fogo como nós vimos hoje, certo? Como tem nos dias de hoje. E antes, lá na Idade Média, eram jogadas pedras bem grandes, né? E os soldados ficavam nessa torre da guarda, né? Quando vinha aqueles reinos inimigos, contra aquelas pessoas bem maldosas, não é isso? Querendo fazer o mal. No 3, tem assim apontando para uma muralha. Todo castelo tem uma muralha.
E essa muralha, ela é bem alta e bem larga. Ela é tão larga que tem como as pessoas andarem sobre ela, certo? E ela também serve para que os soldados vejam lá quando é que vai ter um ataque, certo? No número 4 tem assim, fosso. Essa palavra é fosso. Ela é uma vala, certo? Cheia de água. É por isso que dá a impressão que o castelo está construído bem assim no meio do mar, por exemplo. Mas não é, é só uma vala que eles colocam, certo? Tipo um córrego de água, mas assim, é bem fundo, onde serve para proteger. Ele fica todo em volta da água. Geralmente também os castelos são construídos bem numa ilha, certo? Para que a água, né, ela já dá uma proteção maior, porque o acesso vai ser limitado, né, das pessoas. Não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir chegar, certo? Caminhando, a pessoa vai ter que ou nadar ou ter um barco. Se isso, né, se outra parte do castelo tiver fechada, ela só vai conseguir entrar a pessoa se essa outra parte que nós vamos falar agora estiver aberta, que é a ponte levadiça. Todo castelo que é construído em volta desse fosso, certo? Ele tem que ter uma ponte levadiça, que é essa ponte aí, né, que ela é sobre bem correntes bem fortes, que ela abre, né, quando as pessoas do castelo veem que são pessoas confiáveis que podem entrar no castelo. E aí ela abre, se não for pessoas confiáveis, a ponte fica, né, lá em cima, né, eles sobem de novo a ponte. Então, ela é feita, né, de madeira, com correntes bem fortes, e ela pode ser erguida rapidamente. Caso a ponte esteja, né, abaixada, eles podem elevar ela rapidamente se eles verem que é uma pessoa ruim que está se aproximando do castelo. E agora vocês vão lá na página 187 e vão recortar a parte que diz onde tem a legenda desses quadrinhos aí, certo? Vocês vão colar a legenda de cada uma dessas partes, onde diz cada uma dessas partes do castelo, do portão levadiço, da torre da guarda, da muralha, do fosso e da ponte levadiça, tá bom? Vocês vão recortar somente a parte, certo? Que está marcada aqui do lado, certo? E aí depois você pode comentar aí com os pais de vocês, com o irmão, sobre cada uma dessas partes que você aprendeu do castelo, tá bom? Vamos para a página seguinte, na página 65, que diz assim: siga as pistas e pinte a palavra correta. Cada um aí tem uma pista e aí ela vem trazendo 3 palavrinhas. Você vai pintar somente a palavra que é indicada da informação. Ó, muro alto e largo que cerca e protege o castelo. Que muro alto é esse? Como é o nome? Aí tem a palavra macaco, muralha e mudava. Qual é dessas palavras? No outro pontinho diz assim: do alto dela, os soldados avistam os inimigos. Do alto da onde? Da torta, do topete ou da torre? E no outro pontinho diz assim: grade usada para proteger a entrada do castelo. Que grade é essa? É o prato? É o portão ou é a ponte? E o outro pontinho, o último, diz assim: cheio de água, rodeia as muralhas do castelo. Que lugar é esse que é cheio de água e que protege, né, as muralhas do castelo? É o fogo, é o poço ou é o fosso? Você vai pintar aí a palavra indicada, tá bom? E aí, na outra questão, tem assim um trava-língua, tá bom? Ó, que diz assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha de raiva roeu o resto. E aí, vocês vão ter que agora treinar esse trava-língua, tá bom? Treinar e tentar falar ele bem rápido, certo? Que o trava-língua, ele tem que ser dito assim, de forma bem rápida. Eu falei aqui devagar para vocês compreenderem, mas vocês vão treinar aí na casa de vocês, tá bom? De forma bem rápida. E se possível, façam vídeos e me enviem vocês falando aí o trava-língua bem rápido, tá bom?
E depois vocês vão escrever o nome dos personagens. Tem aí alguns personagens do Trava-Língua e tá faltando algumas letras. Vocês vão completar com as letras que faltam, tá bom? E agora nós vamos fazer uma outra atividade que era da aula passada, da página 63, que é um jogo. Esse jogo vocês podem jogar sozinhos ou jogar com alguém aí da sua casa, tá bom? Eu vou tirar aqui para eu poder explicar melhor, tá bom? O jogo. Ó, na página 63 tem lá um lince de palavras. São algumas palavras, tá bom? Que vocês vão ter que descobrir onde elas estão. Vocês vão ter que recortar a página 189 e a página 191 para poder fazer o jogo, tá bom? Na página 189 vai ter algumas imagens, algumas figurinhas coloridas, tá bom? Que vocês vão recortar e você vai escolher uma cor. E aí, se você estiver jogando com outra pessoa, você pede para a outra pessoa escolher uma outra cor. Eu recortei aqui um dessas fitinhas, a rosa, tá bom? Não sei se dá para enxergar aí, a rosinha e a amarela, tá bom? E assim, se eu estiver jogando sozinha, eu posso, por exemplo, pegar aqui a fichinha rosa e aí deixar aqui ela separada. E depois vocês vão lá na página 191, que vai ter as figurinhas, tá bom? Sobre o tema também castelo, né? Vai ter os personagens aí de um castelo, tá bom? Das histórias, dos contos de fada. E aí vocês vão deixar essas figurinhas assim de cabeça para baixo, tá bom? Que não dê para ver a imagem. E aí quando a figurinha for sorteada, você vai pegar a figurinha, por exemplo, aqui eu peguei uma fada, tá? Eu peguei uma fada e aí você vai com a fichinha tentar encontrar onde é que tá a palavra fada, lá na página 63, naquele quadro branco ou quadro azul, tá bom? Aí quando você encontrar a palavra fada, você coloca a fichinha, no meu caso aqui a fichinha rosa, em cima da palavra, tá bom? Quando você brincar sozinho, você pode fazer dessa forma que eu fiz. Se você brincar com outra pessoa, você vai ter que tentar encontrar a palavra o mais rápido possível, tá bom? Para não deixar o adversário encontrar primeiro que você. E aí, quanto mais palavras a pessoa encontrar de forma mais rápida, é o vencedor, ok? E agora vocês vão fazer a atividade daquelas impressas, tá bom? Com a data do dia 10/7, a de português, onde diz assim: junte as sílabas das bolas e forme palavras e leias, tá bom? São palavras com a consoante iniciada com a consoante F, tá bom? Aí você vai juntar essas palavras e escrever nesse retângulo, tá bom? Elas juntinhas. Se possível, escrevam com a letra cursiva, tá bom? Para vocês treinarem a letra cursiva de vocês. Aí você vai escrever e vai ler a palavra, tá bom? Na outra questão diz assim: pintando estrelinhas. Observe os desenhos e pinte de amarelo somente as estrelas cujos nomes se iniciam com a letra F. Depois escreva-os no quadro abaixo. Ó, por exemplo, aí tem a palavra fogo. Fogo inicia com a letra F? Sim, não é isso? Fogo. Então, se inicia com a letra F. Você vai pintar essa estrelinha e depois vai escrever a palavra fogo lá naquele quadrinho onde tem lá as estrelinhas. Você vai escrever a palavra fogo. Depois tem a palavra violão. Violão. Começa com a letra F, ó, violão. Não, né? Então, você não vai pintar a estrelinha. Depois, a palavra feijão, se iniciar com a letra F, você pinta a estrelinha. Se não, você não pinta, certo? E se a palavra feijão iniciar com a letra F, você também vai escrever lá, ela naquela linhazinha onde tem uma estrelinha, tá bom? Aí depois vai ter a palavra vela, fivela, vovó, figo, faca e fogão, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima aula. Até já!